Capítulo 337, Compartilhando Segredos. Tradução, Cyber-revisão, Zezinque-se, Ne. O meu intuito sobre a asa de ouro não deve estar errado, só se ela não estivesse montando a asa de ouro entre os 5 ou 6 homens. Um homem baixo e de aparência comum falou com uma voz baixa e dissonante. Seus olhos brilharam quando ele encarou o acampamento do exército. A asa de ouro de que este homem falava era uma águia do vento celestial de asas douradas. A região ao sul do horizonte era uma terra vasta e ilimitada. Uma vez que deixasse a seita tomando a lua, o horizonte era infinito e complexo, independente de para onde fosse. Ao oeste estava a complicada região selvagem do sul. Se alguém quisesse se esconder na região selvagem do sul, poderia se esconder em uma pequena tribo. Sem um método especial de busca, procurar por esse alguém seria como procurar uma agulha em um palheiro. Este grupo de pessoas vieram dessa maneira rastreando Zolchinil. O homem baixo costumava ser o domador da águia do vento celestial de asas douradas. Embora fosse fraco, ele nasceu com um talento especial que lhe permitia se comunicar com bestas. Para evitar perder a preciosa águia do vento celestial de asas douradas, ele desenvolveu um elo único que lhe permitia senti-la a várias centenas de milhares de milhas. Todos eram sobreviventes da seita tomando a lua. Eles encontraram esse homem baixo e o usaram como um guia. Juntos, cruzaram montanhas e rios, atravessando a região selvagem do sul, enfrentado inúmeras bestas viciosas ao longo do caminho, e agora eles finalmente alcançaram Zolchinil. Hehe. Eu não pensei que ela se esconderia em uma cidade de mortais. O homem com chapéu de bambu lambeu os lábios, parecendo extremamente excitado. Tio mestre, embora o cultivo desta menina esteja apenas no nível de pico do estágio da condensação de pulso, o tio mestre Shuiui pode ter deixado algumas cartas escondidas que ela pode usar para escapar. Além disso, há muitas pessoas nesse acampamento do exército. Quando surgir o caos, será fácil perdê-la. Primeiro, vou colocar uma formação de barreira. Então, mesmo que ela tenha asas, não poderá fugir. Cof cof. Um homem de meia idade enrolado em um nevoeiro preto tossiu. Seu rosto estava excepcionalmente cinza e ele aparentemente tinha sofrido algum ferimento. Como vamos lidar com esses mortais? O homem chamado de tio mestre perguntou casualmente. Se pudermos capturar com sucesso Zolchinil sem deixar escapar algum segredo, podemos deixá-los ir. Afinal, esta é a área da seita do Vale dos Sete Mistérios. Se matarmos muitas pessoas aqui, será muito problemático. Porém, se o segredo for revelado, não teremos escolha senão matá-los e culpar a maré de bestas viciosas. A maré de bestas viciosas tem causando estragos em todos os lugares nos últimos dias. Um exército de alguns milhares desaparecendo não é nada incomum. O homem com chapéu de bambu parecia extremamente frio e indiferente. Para um artista marcial de uma seita, as vidas de alguns milhares de mortais não era nada. Bom, então vamos prosseguir. Como diz quando o tio mestre falou, ele tirou um disco de matriz, se preparando para estabelecer a formação de matriz. Os outros também o ajudaram. Esta formação de matriz não era nada complicada demais, mas só podia manter um mestre preso por um curto período de tempo. No entanto, isso era o suficiente para parar Zolchinil e capturá-la. Além disso, essa formação de matriz barreira tinha um papel adicional, e esse era o de impedir que os mortais escapassem. Como eram discípulos da seita tomando a lua, uma vez que a seita do Vale dos Sete Mistérios descobrisse que mataram mortais desenfreadamente em seu domínio, seria extremamente problemático. Quando o homem de chapéu de bambu estava colocando a formação de matriz barreira um passo de cada vez, ele tirou o chapéu, revelando um rosto muito bonito que só era prejudicado pelo olhar feroz e brutal emitido por ele. Ele zombou falando consigo mesmo. Tio mestre Shuiui, você era muito injusto e cruel. Agora, não culpe a mim, Huang Sanping, por não ter coração. No meio da noite, a lua estava brilhante no céu.
Lin Ming estava meditando em sua tenda, combinando vários medicamentos e uma pedra de verdadeira essência de grau médio para recuperar sua força. Nesse momento, Lin Ming tirou o pergaminho de jade do anel espacial que Bilu havia deixado para trás. Ele havia estudado brevemente as habilidades dentro do pergaminho de jade e descobriu que não eram muito difíceis de cultivar. Ele estava prestes a entrar na intenção marcial etérea e ponderar o conteúdo do pergaminho de jade, quando de repente, seu coração se agitou. Lin Ming silenciosamente e lentamente se levantou da cama, se movendo em direção às janelas da tenda como um gato habilidoso. Ele abriu as cortinas e olhou para fora, vendo o céu azul escuro profundo e as colinas infinitamente pretas. Não viu nada diferente, mas havia detectado claramente uma flutuação de verdadeira essência incomum apenas um momento atrás. Havia alguém de tocaia. Lin Ming franziu sua testa. Quando estava pensando em como lidar com eles, naquele momento, viu as silhuetas de 4 pessoas voando em 2 águias do vento celestial ao longe, indo em direção ao acampamento do exército em um ritmo lento. Embora estivessem muito distantes e a luz fosse fraca, Lin Ming ainda conseguia ver claramente suas aparências. Estavam vestidos de forma incomum e suas roupas estavam cobertas de poeira, significando obviamente que eles haviam percorrido uma longa e cansativa jornada. Destas 4 pessoas, 2 estavam no estágio da condensação de pulso e as outras 2 estavam no reino Outian. Um estava no nível intermediário no reino Outian, mas o outro, um homem de meia-idade, cujo todo o corpo estava envolto em um manto de escuridão, estava surpreendentemente no nível de pico do reino Outian, não muito distante do reino Xiantian. Ao ver isso, a expressão de Lin Ming mudou. Olhando para a densidade de sua verdadeira essência, eles eram provavelmente artistas marciais de uma seita. Como Lin Ming estava agora, não era um oponente para um artista marcial, uma seita no nível de pico do reino Outian. Quando se aproximaram, um dos artistas marciais do reino Outian tirou uma conta roxa de seu anel espacial e a jogou no céu sem hesitação. Houve uma forte explosão, como um trovão golpeando a terra, ao ponto que uma onda de choque violenta explodiu com uma força turbulenta de vento, levantando todas as tendas próximas no acampamento do exército. Todos os tipos de armas, roupas, comida, roupas de cama e outros itens foram jogados no ar e dezenas de soldados que estavam profundamente adormecidos foram jogados para cima pela explosão, depois caíram no chão, ficando com cores pretas e azuis das contusões e lamentavelmente gritando de dor. O acampamento do exército entrou em caos imediatamente. Muitos soldados assumiram que a maré de bestas viciosas havia vindo novamente e rapidamente pegaram suas armas e correram para encontrar a maré das bestas viciosas. Com a ameaça sempre presente da maré de bestas viciosas, os soldados não tiravam a armadura, mas com a pressa, muitos deles pegaram a arma errada, vestiram os sapatos errados ou usaram o capacete errado. Após a segunda maré de bestas viciosas ser repelida, Zhou Xinyu ficou no acampamento do exército porque queria falar mais com Lin Ming. Ao ouvir o barulho estridente, imediatamente se vestiu e saiu da sua tenda. Quando olhou para o céu, ela ficou chocada. Huang Sanping, Huang Zixuan, por que eles estão aqui? Zhou Xinyu ficou confusa por um breve momento. Huang Sanping era o outro gênio da seita tomando a lua que havia sido selecionado para o programa de treinamento de talentos em conjunto da Ilha da Divina Fênix. Ele não morreu. Por que ele estaria aqui com o tio mestre Huang Zixuan? Eles estavam procurando por ela. Pensando nos possíveis motivos, Zhou Xinyu pareceu perceber alguma coisa repentinamente e sua expressão mudou de imediato. Isto é ruim. Ela estava assustada como um esquilo e imediatamente recuou de volta para sua barraca, com o rosto sem cor. Embora Zhou Xinyu tivesse crescido desde a infância na seita tomando a lua e não tivesse experiência sobre os caminhos do mundo, ela não era uma tola. Ela não pensou que Huang Sanping veio à cidade da Amora Verde à procura de discípulos perdidos da seita tomando a lua para reconstruírem a seita juntos.
Huang Sanping deve ter descoberto o que tinha em seu corpo e estava viçando os tesouros de seu mestre o tempo todo. O que devo fazer? Zhou Xinyu entrou em pânico. Ela não sabia por que Huang Sanping não havia morrido, nem como sabia que os tesouros estavam com ela, ou como a seguiu até a cidade da Amora Verde. Todavia o que sabia era que o homem com Huang Sanping era seu tio mestre da seita Tomando a Lua, um ancião do pátio externo e um mestre que estava a meio passo de alcançar o reino Xiantian. Tal existência poderia destruí-la com apenas um movimento de seus dedos. Zhou Xinyu mordeu os lábios e rapidamente se trocou para uma roupa preta. Ela tocou calmamente a borda da tenda, querendo se misturar na multidão caótica e fugir em toda a bagunça. Para ela, essa era a única saída possível. Quem é o chefe aqui? Saia! Huang Sanping gritou quando olhou para a multidão debaixo dele com um olhar desdenhoso. O homem responsável era originalmente Jupin, mas Jupin já havia sido morto há 1 hora atrás por Lin Ming, sem nem mesmo sobrar o esqueleto. Os guardas que protegiam o comandante não sabiam e só pensavam que ele tinha desaparecido em algum lugar, embora não soubessem por que ou o que estava fazendo. Naquele momento, todo o acampamento do exército estava totalmente confuso. Com Jupin morto, ninguém se manifestou. No entanto, com este grito, os soldados rapidamente perceberam que uma maré de bestas viciosas não estava chegando. Assim, logo se acalmaram. Como Jupin não estava presente, Lin Vansan saiu. Ao ver o cultivo de várias pessoas no céu, seu coração tremeu. Essas pessoas vieram aqui com más intenções, com certeza que vieram. Um deles era até um artista marcial no nível de pico do reino Outian. Ele colocou os punhos juntos e disse: Eu me pergunto o que traz vários mestres aqui, tem algum problema? Você tem uma jovem aqui que veio montando uma águia do vento celestial de asas douradas. Onde ela está? Quando Huang Sanping falou, ele apontou para um canto do campo do exército onde uma águia do vento celestial de asas douradas estava deitada. Os olhos de Lin Vansan se arregalaram. Essas pessoas provavelmente não tinham boas intenções procurando Lan Yi. No entanto, isso não tinha nada a ver com eles e não queria bloquear esse perigo por Lan Yi. Lin Vansan estava prestes a dizer a eles onde estava Lan Yi, quando, de repente, as sobrancelhas de Huang Xinchuan se levantaram. Ele disse com uma voz rouca: Por ali, ela tocou minha formação de matriz. Ei! Você quer correr? Huang Sanping lambeu os lábios e imediatamente dirigiu sua águia do vento celestial para onde Zhou Xinyu estava. Quando Zhou Xinyu tocou a formação de matriz, naquele momento ela empalideceu, seu corpo todo tremendo. Ela sabia que tinha sido descoberta e imediatamente se virou para correr de volta para a multidão. O acampamento do exército era enorme, pois conseguia acomodar 10.000 soldados. Além disso, era noite e ela usava roupas de viagem pretas, então era fácil se misturar silenciosamente na multidão, correndo pelas tendas. Assim, não seria fácil encontrá-la imediatamente. Haha, irmã aprendiz júnior, se você continuar se escondendo, então vou fazer o meu próprio movimento. Você quer que esses mortais sejam enterrados junto com você? Huang Sanping riu descaradamente, sentindo-se como um gato que estava brincando com um rato. Todo mundo dentro da seita Tomando a Lua assumiu que ele e Zhou Xinyu eram como um dragão e uma fênix que se amavam. No entanto, eles não sabiam que por causa da luta por recursos, eles tinham relações extremamente ruins entre si, ao ponto de se odiarem. E agora, ele trouxe os mestres com uma boa visão para procurar sua antiga e nobre irmã aprendiz júnior. Não havia nenhum lugar para correr, nenhuma maneira de escapar, ela era como um rato correndo pelas ruas. Com isso, sua mente estava incomparavelmente relaxada e riu de autossatisfação. Naquele momento, Lin Ming estava nas sombras observando as 4 pessoas no ar, silenciosamente. Com sua percepção afiada, ele pôde ver que o mestre no nível de pico do reino Outian, cujo corpo inteiro estava coberto com uma neblina negra, parecia estar ferido.
Mesmo assim, aquele mestre no nível de pico do reino Outian não era alguém com quem pudesse lidar. Ele e Zhoushnil não eram parentes, nem eram amigos. Não havia motivo para arriscar sua vida contra tal mestre para salvá-la. Mas neste momento, um som de soluço e choro soou nos ouvidos de Lin Ming através de uma transmissão de som de verdadeira essência. Senhor Lin, lhe peço que me salve. Se me salvar, eu tenho os segredos da seita tomando a lua comigo. Me salve e os compartilharei com você.